É inadmissível que um país tropical como o nosso, em pleno século XXI, tenhamos que andar de moletom pela rua, já que não temos liberdade de usar as roupas que queremos, já que atraímos estupradores e pessoas psicopatas. Qual o próximo passo? Usar burca? Bom, assim, infelizmente eu não passei nenhuma situação grave. É só aquelas piadinhas sem graça no meio da rua, por causa da roupa que eu tava usando, algo desse tipo, assim. Mas é isso, eu usava bem mais esse shortinho, por exemplo, pra ir pra aula, aquela aula mais tranquila. Hoje em dia eu não uso, acho que é muito difícil, porque realmente foi uma coisa assim que em mim me incomodou e aí, infelizmente, tem essa questão das mulheres deixarem de usar uma roupa que elas gostam, talvez uma roupa curta, um decote, por causa do medo de ser assediada, de sofrer um abuso sexual. Assim, o que eu tenho para contar é uma situação muito específica que eu vi no ônibus, que foi um abuso. Provavelmente o cara estava se aproveitando da mulher, e o ônibus não estava tão cheio, estava ali atrás dela, e ela começou a gritar, pedir para ele se afastar. Estava muito nervosa, só que eu não sei no que terminou, porque logo depois eu desci do ônibus. Mas eu acho que provavelmente não aconteceu nada, assim, não houve importância para essa situação como deveria, dos motoristas ou talvez até dos passageiros. Percebi que alguns homens assediam mulheres de uma forma que para eles são cantadas, mas pra gente não. Pois ser chamada de gostoso por alguém que não conhecemos é uma falta de respeito e sim se torna uma ofensa, né? Sobre assédio sexual, já sofri, continuo sofrendo. Acho que todas as mulheres sofrem, porque os homens cada vez mais estão desrespeitando e perdendo todo o bom senso com relação às cantadas, né? Que deveria ser uma coisa tão normal e comum, mas tem se tornado cada vez mais constrangedor. Eu sofri assédio na rua. O cara, além de mexer, soltar uma cantada, ainda foi tocar em mim, aqui no meu cabelo, no meu ombro, passou a mão. E eu me senti tão cheia de ódio que eu dei na cara dele. Ele até ficou assim assustado. E depois eu caí na real, meu Deus. Se ele vir atrás de mim, o que eu vou fazer? Mas foi por impulso, foi na hora. Eu não aceito que mexer comigo, eu já não gosto. Eu coloco meio quilo de bico, fico chateada, ainda mais porque as cantadas são cada vez mais ridículas. E tocar em mim, não. Não venha tocar em mim, não, que eu não aceito. Assédio sexual é crime. Mulher não gosta de ser assediada. Eu odeio. Quando eu ouço uma cantadinha ridícula ou psiu, ou então gostosa, delícia, na rua eu não gosto. E eu tenho certeza que a maioria das mulheres também não. Nós merecemos ser respeitadas, nós merecemos ser ouvidas, e assédio sexual é crime. Então vamos lutar pelos nossos direitos. Já fui abordada nas ruas, já ouvi termos e expressões obscenas. O único fato que eu me lembro que me senti constrangida foi que tentaram passar a mão em mim no ônibus lotado. Eu estava saindo da faculdade, indo para casa naquele horário de pico, e o ônibus estava muito apertado. Só que eu senti uma movimentação atrás de mim, maldosa, né? Estranha, e era constante. Só que aí aproveitei que o ônibus estava cheio e resolvi gritar, né? Comecei a falar que o cara tava me assediando e tal. Aí o motorista chegou a parar o ônibus, o cobrador me deu assistência. Algumas pessoas que estavam no ônibus se sensibilizaram, queriam bater no rapaz, mas aí eu pedi que não, né? Que violência não ia resolver. E aí o rapaz foi retirado do ônibus e seguimos viagem. Assim, foi o único fato que eu achei muito ofensivo. E depois disso eu fiquei com um certo trauma, né? Já vi algumas reportagens também sobre esses fatos iguais a esse, ou então piores que esse. Isso me assusta. Mas assim, um psiu gostosa na rua eu não vejo como assédio. Se não tocou em mim, eu não acho
ofensivo ou violento, né? Nunca achei. Eu tomo como uma forma assim grosseira, né, indelicada do homem mesmo de abordar, ou então achar que demonstrar admiração, ou até mesmo uma maneira machista, né? Tem homens que eu acho que ficam receosos para falar uma palavra bonita ou uma poesia, sei lá, qualquer coisa que faça bem a mulher, mas que vá, digamos assim, comprometer a virilidade ou a macheza, né, como eles costumam falar deles. Eu não vejo como assédio, não. Um caso de assédio que eu presenciei e que não foi muito agradável de se ouvir foi que eu estava com uma colega descendo do ônibus. E aí tinha um senhor, não era nem um jovem, era um senhor. E ele chegou e falou assim, ela estava de vestido. E aí ele chegou e falou assim, lindas pernas, que horas abrem? Ela ficou sem graça, muito sem graça. E eu que ouvi, também me senti muito sem graça, sendo que nem foi pra mim. Mas foi uma cantada, não sei como é que eles chamam, mas foi a pior de todas. Foi a pior que eu já ouvi na minha vida. É constrangedor você sair na rua e ser chamado de gostosa por um desconhecido estranho. E tem alguns idiotas que ainda se acham no direito de te tocar porque você está com a roupa curta ou com batom vermelho. Meu corpo, minhas regras. Sou contra o assédio.